Graças te dou, pois está perto. Graças te dou por seu amor. Graças te dou, a Deus eterno. Graças te dou por seu amor. Graças te dou, pois está perto. Graças te dou por seu amor. Graças te dou, a Deus eterno. Te dou graças, graças. Maravilhado eu estou. Eu te dou graças, graças. Graças por teu grande amor. Graças te dou por seu amor. Graças te dou, pois está perto. Graças te dou por seu amor. Graças te dou, a Deus eterno. Te dou graças, graças. Maravilhado eu estou. Eu te dou graças, graças. Graças por teu grande amor. Eu te dou graças, graças. Maravilhado eu estou. Eu te dou graças, graças. Graças por teu grande amor. Graças por teu grande amor. Graças por teu grande amor. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à celebração do Ibabe Jovem. E é uma alegria ter a sua presença mais uma vez aqui conosco, comigo, com Thiago Grulha, com o Léo, como sempre, nos abençoando, e com você. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja bem, com saúde, na esperança. E estamos conversando durante todo esse ano sobre essa nossa série Recomeçar. E hoje, mais uma vez, quero refletir e conversar com vocês, com o Grulha, sobre um texto das Escrituras Sagradas a partir do nosso tempo e a partir desse tema Recomeçar. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia para ler comigo, se você tiver de preferência a sua Bíblia em papel. Quero convidá-la e convidá-lo a voltar ao Evangelho de Lucas. E quero ir dessa vez com vocês para o capítulo 24, mas a partir do versículo de número 30. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 30, onde o texto nas Escrituras Sagradas nos diz: quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Que Deus continue passeando entre nós. Nós vivemos ainda um tempo muito difícil. Nós já vivemos um período ainda mais intenso, mas ainda estamos vivendo um período difícil.
Período difícil que se apresentou de uma forma como nunca e jamais havíamos imaginado viver. Um caminho sombrio, um período e um caminho de dores, de sofrimento e de lágrimas. Nós nunca sonhamos em passar por um momento tão difícil como esses últimos meses. Nós nunca imaginamos que em algum dia nós teríamos que lidar com dores tão profundas, com lágrimas que não param de cair nas nossas vidas. Nós nunca imaginamos e sonhamos ter que percorrer um caminho de volta para casa, como esse que nós fizemos, e talvez como ainda estamos fazendo. Nós tivemos que voltar, nós tivemos que nos recolher, nós tivemos que encontrar um caminho para voltar para o conhecido, para voltar para o seguro, para voltar para o familiar. Nós tivemos que escolher o caminho mais tranquilo, que nos apresentasse uma segurança e que nos colocasse em um lugar familiar, em um lugar seguro, em um lugar onde pudéssemos chamar de casa. E esse texto, muito conhecido, e que me acompanhou, e imagino que acompanhou muitos e muitas, durante esse período da pandemia, nos mostra duas pessoas que viveram uma experiência talvez muito similar à que nós vivemos ou a que estamos vivendo. Duas pessoas que tiveram que encontrar um caminho de volta. Duas pessoas que tiveram que percorrer um trajeto para voltar para casa. Eu imagino que você já deve ter lido e conhece esse texto, mas por acaso você talvez não leu essa história toda, então eu convido você a ler depois aí na sua casa, a partir do versículo 13, essa história do caminho de Emaús. Mas essa história nos fala sobre duas pessoas que estavam em Jerusalém e que tiveram que voltar para o seu povoado, para a sua vila, para a sua casa, em uma cidadezinha, em uma região muito pequena chamada Emaús. Duas pessoas que, de repente, perceberam a sua vida sem nenhum sentido. De repente, perceberam que já não possuíam mais nenhuma segurança. Que de repente perceberam que perderam praticamente tudo, e inclusive perderam a sua esperança. Pessoas que haviam caminhado com Jesus, que haviam experimentado coisas incríveis com Jesus, ao lado de Jesus, mas que de repente não viram mais Jesus com elas. Não viram mais Jesus falar com elas, não viram mais Jesus tocar nelas, não viram mais Jesus sentar ao lado delas. E que então, por causa disso, tiveram que encontrar um caminho de volta. Tiveram que descobrir um caminho de volta para casa, de volta para o seguro, de volta para o conhecido e para o que ofereceria proteção a cada uma delas. E você e eu, nós vivemos e estamos vivendo ainda este caminho. É verdade que nós já começamos a viver um recomeço, mas muitas vezes ainda estamos nos perguntando, para onde é mesmo que eu tenho que recomeçar? Eu tenho que sair daqui e ir para onde? Eu tenho que sair daqui e encontrar quem? Eu tenho que sair daqui e fazer de novo o quê? Nós não conseguimos mais encontrar as respostas tão facilmente, porque os nossos olhos ainda carregam lágrimas, e as lágrimas não nos permitem enxergar corretamente o que se apresenta diante de nós. A nossa vida ainda lida com as dores e com a tristeza, e essas dores e essa tristeza não nos permitem escutar a voz que nos conduz, escutar a voz que nos leva adiante, escutar a voz que nos convida a voltar a viver. Nós ainda estamos, se não fisicamente, nós ainda estamos recolhidos. Nós talvez já tenhamos saído das nossas casas, dado o passo de voltar para a rua, de voltar para a vida, mas nós ainda estamos recolhidos, nós ainda estamos encolhidos, nós ainda estamos carregando medo, nós ainda estamos inseguros, nós ainda não sabemos o que fazer, para onde fazer, com quem fazer, para que fazer.
E essa história, esse caminho, essas pessoas nos ensinam algumas lições para este recomeço. Porque essa história diz que aquelas duas pessoas, elas estão no caminho, voltando para casa. E no caminho, a história diz que Jesus se aproxima, que Jesus permite ser encontrado, permite ser experimentado por aquelas duas pessoas. Permite ser experimentado porque Jesus sempre está perto de nós. Jesus se aproxima porque Jesus já estava no caminho. Jesus nunca sai, Jesus nunca se ausenta, Jesus nunca nos abandona. Jesus sempre permanece no caminho. E Jesus então permite que aquelas duas pessoas vejam, experimentem, escutem a sua voz no caminho. Mas a história diz que ao caminhar com eles, ao caminhar com aquelas duas pessoas, Jesus traz à memória deles o que poderia ajudar a continuar o caminho. Jesus fala, Jesus conversa, Jesus oferece respostas e Jesus traz à memória o que deu esperança à vida deles. Jesus traz à memória o que deu novos passos para que eles pudessem continuar. Mas a história continua, e o que eu quero deixar especialmente para você e para mim neste tempo de hoje é que o texto diz que Jesus entra naquela casa. E que ao entrar naquela casa, ao conversar com aquelas pessoas, Jesus então decide se sentar à mesa. Jesus toma o pão, Jesus agradece, Jesus dá a cada um deles, e então os olhos deles são abertos. E então eles percebem de fato com quem eles caminhavam. E então eles ouvem a voz de quem estava com eles. E o texto diz que um olha para o outro e diz: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho. Não estava queimando e não estava fazendo sentido. E eu penso e acredito que nós estamos vivendo essa experiência. Nós percorremos esse caminho e ainda estamos neste caminho por meses e meses, mas tristes, mas lidando com as dores, mas carregando o sofrimento, e na maioria das vezes, nós não conseguimos escutar e enxergar corretamente. Nós caminhamos durante todo esse tempo, voltando para casa, voltando para o lugar seguro, mas nós nunca estivemos sozinhos, nós nunca fomos abandonadas, porque Jesus percorreu conosco. Jesus esteve conosco, Jesus se aproximou, Jesus nos permitiu escutar e enxergar a sua presença. Mas o texto diz que chega um momento na vida daquelas pessoas, em que elas percebem claramente quem esteve com eles no caminho. E ao perceber, ao sentir o coração queimar, o texto então diz que eles se levantam imediatamente e voltam para a vida. Eles se levantam e voltam imediatamente para Jerusalém. Eles se levantam e voltam imediatamente para a realidade. Eles se levantam e abandonam o lugar seguro, o lugar confortável, o lugar familiar e voltam para a vida real. Porque eles percebem que recomeçar é sair do esconderijo e voltar para a vida real. Eles percebem que recomeçar é perceber que Jesus caminha conosco em todos os momentos, em todos os caminhos, e nos convida a voltar para a vida, e nos convida a levantar imediatamente e voltar para a realidade, e especialmente nos convida a voltar a encontrar os nossos irmãos e as nossas irmãs, porque todas as pessoas que experimentam o recomeço, elas saem do esconderijo e elas vão ao encontro de irmãs e irmãs, aonde elas vão testemunhar que elas não viveram sozinhas durante esse tempo de deserto.
Aquelas pessoas voltaram aos seus irmãos e às suas irmãs, voltaram à vida real, voltaram a encontrar aqueles que eles haviam deixado e contaram tudo o que havia acontecido. Voltaram a encontrar e disseram: nós não caminhamos sozinhos neste caminho. Voltaram e disseram: Ele esteve conosco. Voltaram e disseram: nós vimos, os nossos olhos viram, nós tocamos, nós escutamos, Ele esteve conosco. Voltaram e disseram: Ele permaneceu ao nosso lado. E o meu convite para você hoje é que você levante-se, minha irmã, que você levante-se, meu irmão, e que você volte à vida, que você saia desse esconderijo, que você saia desse lugar fechado, que você saia desse lugar onde a vida se apequenou, que você saia desse encolhimento, que você volte a viver, que você volte a encontrar seus irmãos e irmãs, e que você perceba e que você conte que Jesus esteve com você em todo o tempo. Jesus não nos abandonou, Jesus caminhou conosco, Jesus esteve conosco, e todo aquele, toda aquela que percebe isso, sai para contar, sai para testemunhar, sai para dizer: Ele esteve conosco. Sai para dizer: a esperança não morreu. Sai para dizer: a esperança continua viva. Sai para dizer: a esperança ressuscitou e me encontrou no caminho. E eu quero contar a você: saia desse lugar, porque ela está aí com você e ela convida você para sair. Por isso hoje, mais uma vez, o meu convite para todos nós é que a gente encontre esse caminho de recomeço, que a gente não apenas encontre, mas que a gente perceba que aquele que está conosco aqui, nesse lugar seguro e fechado, nos convida a estar ali para viver este recomeço, mas que a gente não apenas saia com Ele, mas que a gente saia com Ele, contando para todos e todas, contando e testemunhando, contando e gritando: Ele esteve conosco, Ele nos encontrou, Ele se aproximou, Ele permaneceu, os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, nós escutamos, a esperança permaneceu conosco, e eu quero contar a você. Então que você saia, que você volte, que você venha, mas que você volte e venha gritando, para que todos e todas escutem de vozes diferentes, com bocas diferentes, que a esperança não morreu, que a esperança permaneceu conosco, e que o recomeço chegou, que é possível recomeçar, que é possível se levantar, porque o nosso Senhor permaneceu e nos convida a sair. E eu convido você então a baixar a sua cabeça, e quero orar mais uma vez, por mim, por nós e por você, por mais esse tempo, por mais este recomeço. Pai, obrigado por nos lembrar que em nenhum momento deste caminho sombrio nós estivemos sozinhos. Obrigado por nos lembrar mais uma vez o quanto o Senhor sempre esteve conosco. E obrigado também por tantas vezes em que o Senhor nos permitiu perceber de fato a sua presença conosco nesses últimos meses. Obrigado por em vários momentos o Senhor ter falado conosco e ter resgatado a esperança dentro de nós. Obrigado por ter sentado à mesa. Obrigado por ter feito os nossos corações queimarem. Obrigado por ter aberto os nossos olhos. Obrigado por ter nos permitido tatear o Senhor. Obrigado por escutar a sua voz, nos permitir escutar a sua voz. Que nós oramos agora, eu oro por mim, mas oro também por minhas irmãs e meus irmãos. Que o Senhor agora nos dê coragem, nos dê condições, nos dê ânimo e nos dê sabedoria para levantar e voltar para a vida. Que o Senhor nos dê condições
para levantar e de fato viver este recomeço, e de fato viver este novo tempo que tem se aberto para todos nós. Mas que a gente não apenas viva, mas que a gente viva este novo tempo, percebendo ainda mais o Senhor conosco, mas que a gente também viva este novo tempo com o Senhor, mas encontrando, reencontrando os nossos irmãos e as nossas irmãs, e contando a cada um deles o que o Senhor fez por nós neste tempo, testemunhando o que o Senhor fez por cada um de nós, repartindo o que o Senhor colocou nas nossas mesas e testemunhando a sua presença em todo o tempo conosco. Eu oro por mim, mas oro mais uma vez por minhas irmãs e por meus irmãos, por este novo tempo, por este recomeço, que seja um tempo surpreendente, um tempo de reencontros, um tempo de uma nova vida e um tempo de testemunhos, aonde possamos perceber ainda mais o quanto o Senhor sempre, sempre, sempre esteve conosco. Nós oramos com gratidão e oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Reina em mim, Senhor. Que essa canção se una, né, a essa perspectiva de um Deus que está sempre com a gente, e que não apenas para acompanhar os nossos passos, mas para reinar sobre o nosso coração e nos fazer perceber, enxergar e prestar atenção no que tem valor, porque em cada caminho difícil também existe um Deus poderoso e amoroso que está conosco. Então reina sobre a minha vida, Senhor, sobre as nossas experiências diárias, cada passo, cada lugar, cada encontro, para que nós possamos contar para todo mundo que o Senhor reina. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Amém, reina em nós. E como sempre, mano, queria convidar você para reagir um pouco a esse texto e que você também nos abençoe, como sempre faz, tão bem além das canções. Esse texto já faz parte da história do Ibabe Jovem, eu acho que já está enraizado aí na nossa experiência desse tempo. E eu queria trazer para a mesa a ideia de que quando Jesus faz o coração deles pegarem fogo, ele faz isso através de uma exposição das Escrituras. E eu queria deixar isso para a gente, que a nossa relação com as Escrituras, com o Evangelho, com a Palavra, não pode ser uma relação meramente intelectual, meramente curiosidade.
E nós não podemos também subestimar essa experiência, esse contato. Às vezes, nesse tempo de deserto, de solidão, de receios, nós recorremos a diversas coisas, menos a palavra, porque a gente parece que não acredita que de fato ela é viva, ela é eficaz e que ela pode encontrar o nosso interior, a nossa mente, o nosso espírito e nos fazer discernir coisas, nos fazer acreditar naquilo que está um pouco mais à frente desse lugar escuro e aquilo que está conosco nesse tempo difícil. Então, queria convidar você a, junto com a gente, ressignificar talvez no seu interior, na sua mente, a sua relação com as Escrituras e compreender que ela é peça fundamental no nosso recomeço, mesmo que, muitas vezes, a gente só vai compreender o quanto ela foi importante um pouco depois, porque eles olham um para o outro e comentam: mas não é verdade que enquanto ele falava das Escrituras, o nosso coração ardia? Parece que eles não tiveram essa conversa durante o caminho, parece que eles não comentaram um com o outro aquilo que estava acontecendo, mas ali, na sua individualidade, as duas pessoas sentiam que algo diferente estava acontecendo. Então, convido você a olhar para a palavra que o Senhor nos concedeu, que Ele deixou para nós, com carinho, com afeto. Sim, Jesus é o Verbo encarnado, não há dúvida disso. Mas esse Verbo encarnado também, por diversas vezes, olhou para as Escrituras, compartilhou-a com a gente, para que nós tivéssemos esperança. Então, queria deixar isso com vocês. Amém. E penso também que, especialmente em um tempo como esse, a gente percebe a importância das Escrituras nas nossas vidas, porque elas nos permitem viver, de certa forma, uma experiência muito parecida com essas duas pessoas, porque muitos textos que nós lemos e escutamos há 2 anos para trás, não queimavam nos nossos corações, como agora eles queimaram, durante essa pandemia. E eu falo muito com o Grulha sobre isso. Não só muitos textos, mas muitas músicas, inclusive para mim, que antes eram cantadas, e que eu mesmo cantava, ganharam outro significado, ganharam outro sentido dentro de mim, assim como as Escrituras. E é exatamente o que o Grulha falou, ler as Escrituras não é para encontrar respostas para agora. Muitas vezes elas oferecem respostas para agora, mas muitas vezes elas virão lá na frente. Mas as Escrituras nos permitem ter um encontro com uma pessoa que não está apenas aqui, mas que também está aqui. E que a gente volte a ter esse prazer. E a gente tem falado muito sobre isso em todos os nossos encontros aqui no Instagram, do quanto é bom e é importante você talvez resgatar essa prática de ter o papel, de anotar, de ler de fato, de encontrar cartas, de encontrar livros que talvez a gente nunca tenha passado, acreditando que eles fazem todo sentido e poderão fazer ainda mais em algum novo tempo que virá pela frente. Então acho que é muito importante essa fala e esse destaque do Grulha, que a gente não se esqueça da importância que esse livro, que nos abre uma pessoa, tem para as nossas vidas, não apenas agora, mas durante toda a vida. Que mais? E aí eu quero contar uma história que me veio à memória agora. Uma história que, obviamente, é bem simples, mas eu acho que vale a pena. Um homem estava caminhando com o seu mestre, né, com o seu rabi, com o seu orientador, e eles estavam conversando sobre a dificuldade que ele tinha de guardar tudo o que o seu mestre dizia e de entender o significado imediato daquelas palavras. E durante a conversa, o mestre disse assim para ele: faz um favor para mim, pega aquela cesta vazada que está ali do lado, e busca água. E o discípulo ficou um pouco constrangido, porque uma cesta vazada, buscar água, não era uma coisa muito apropriada, não fazia muito sentido para ele, mas ele obedeceu. Pegou a cesta, foi lá, colocou na água e trouxe. Quando ele chegou, não tinha nada, e o mestre disse: vai de novo. E ele foi de novo, e repetiu esse gesto algumas vezes. Na última vez que o mestre pediu que ele fosse buscar água, ele questionou: mas mestre, você não percebe que eu não consigo trazer água?
E o mestre então respondeu: eu queria que você tivesse feito essa pergunta antes. Quem disse para você que eu queria que você trouxesse água? Na verdade, eu queria que você lavasse a cesta. Olha só como ela está limpa agora. Quando você começou a pegar água, ela estava suja, mas agora ela está limpa. Então, às vezes, por mais que nós não tenhamos uma exata compreensão do que a gente guardou na mente, muitas coisas que nós ouvimos do Senhor guardam o nosso coração, nos limpam, nos orientam. Isso nem sempre é algo que vem para a nossa mente, mas está no nosso corpo, está no nosso espírito. Então, eu achei isso muito legal. Não desanime de ler a palavra, de meditar nas Escrituras, porque você acha que não está entendendo. Continue se dedicando em oração, estudando, perguntando para quem você puder conviver num momento de partilha, de troca, mas não desista dessa experiência, porque conforme você tem contato com ela, conforme ela vai fazendo parte da sua vida, mesmo que você não veja, Deus tem guardado o seu coração, purificado a sua mente, te ajudado a entender a sua humanidade, a sua missão, o que é viver através das Escrituras. Que lindo, mano, ótima história. Então fica o nosso convite para vocês voltarem ou intensificarem ainda mais a leitura das Escrituras Sagradas e que durante esse recomeço a gente possa perceber os nossos corações aquecidos com a fala, através das canções, através dos textos, através de irmãos e irmãs e através da voz que permaneceu e que continua conosco neste novo tempo. E que Deus continue nos conduzindo neste novo que já se abriu, mas que virá ainda mais. Amém. E uma das consequências diretas de você e eu lermos mais as Escrituras é darmos de cara com a revelação do nosso Deus, que é maravilhoso, que é grande, que é soberano, em Jesus Cristo encarnado, mas durante toda a Escritura, toda a revelação processual de Deus. E essa música te convida a cantar a esse Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor de toda a sua alma, cantai ao Senhor com gratidão, cantai ao Senhor com expectativa. E quanto mais nós olhamos para Ele, somos iluminados pela sua glória, mais isso muda todo o restante do cenário. Não porque a coisa fica mais fácil, mas porque Ele está conosco, Ele está presente. Isso faz toda a diferença. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Uma última vez, glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Amém. Que você, que eu, que todos nós possamos anunciar entre todos os lugares, para todas as pessoas, o que o Senhor fez por nós neste caminho. Que nós possamos cantar uma nova canção neste novo tempo, nesse recomeço, e que a gente perceba que Deus permanece conosco em todos os lugares, em todos os tempos. Que você tenha uma semana abençoada, onde você está, no dia que você está, que você perceba Deus aí com você, na sua casa, na sua família, e convido você a participar das nossas programações do Ibabe Jovem, aqui no YouTube, mas também no nosso Instagram, e tem um convite muito especial para você no último sábado deste mês de novembro, também conhecido como sábado 29. Uau, 27. 27, isso que eu falei, sábado 27 de novembro de 2021, às 19h30, nós teremos o nosso encerramento presencial aqui na Ibabe, desse ano do Ibabe Jovem, e você é minha convidada, é nossa convidada e nosso convidado, então venha, participe e esteja com a gente. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Mano Grulha, obrigado mais uma vez. Léo, obrigado. Douglinhas, Seta, Pina, Adriel, Deus abençoe a todos. Um abraço.